Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhece, eu me chamo Nubia Stahl e eu sou uma brasileira que vive aqui na Alemanha. Se você também não é inscrito aqui no canal, se inscreve, e não esquece de ativar o sininho aqui embaixo para você receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. E não esquece do like e comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Então vamos embora pro vídeo. Hoje, gente, eu vou fazer pão. Para vocês que já acompanham há um tempo aqui no canal, sabe que eu tenho intolerância ao glúten, Então eu não como mais pão, biscoito, bolos, nada derivado do trigo. Então eu uso produtos sem glúten. Então aqui na Alemanha eu compro já os produtos, as farinhas prontas. Para fazer pães, bolo, pizza, os macarrão eu compro pronto, E aí no Brasil também deve ter, essas massas prontas já, sem glúten, que você só precisa fazer o pão ou fazer o que você queira fazer. O marido lá atrás. Então, hoje eu vou fazer vou fazer pão sem glúten. Eu faço toda semana com 500 gramas. Eu compro esse pacote aqui dessa marca. Não é propaganda não, tá, gente? Mas eu já experimentei vários tipos de marca e essa daqui foi a que eu mais gostei, Eu compro dela no supermercado e dela tem vários tipos. Tem essa daqui que é o Mix Brot, que é o mix de pão. Aí aqui tem, tipo, ensinando como você fazer o pão, Tem a receita do pão e da pizza, como você fazer. Aí esse mix aqui, você usa ele para fazer só o pão ou a pizza, Aí nós temos outro tipo de farinha, que é essa daqui, que já está aberta, que eu abri semana passada, que eu fiz pão, Que é esse daqui, o Mix Universal, O Mix Universal dá pra gente fazer pizza, pão ou bolo, E como eu fiz o pão com essa farinha aqui e não ficou igual a este aqui, eu vou fazer um pão com esta farinha, porque ele fica grande, mais fininho, e esse daqui fica pãozinho mesmo que você corta, Eu vou fazer brot, tá, gente? Não vou fazer pãozinho, eu vou fazer pão, Então eu corto as fatias e eu como. E eu fiz, como eles mandam fazer aqui a massa principal, porque com esse tipo de farinha sem glúten, a gente tem que prestar muito bem atenção na quantidade de líquido, na quantidade de sal, porque senão o pão fica muito salgado e daí não é legal. Só que experimentando, eu amo quinoa, E eu falei, gente, eu tenho que fazer um pão com quinoa. E daí, gente, eu experimentando até que eu cheguei a uma quantidade certa, que deu certo pra mim e ficou muito, mas muito gostoso mesmo, E deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu já tenho uma panela com quinoa colorida. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês só um pouquinho aqui na cozinha. Não reparem a roupa não, tá, gente? Mas é porque está frio dentro de casa e a gente tem que ficar confortável. Eu tenho um potinho aqui de quinoa, Essa quinoa que eu uso aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês melhor, tá? Vem aqui, se segurem, vamos lá, aqui. Opa! Aqui. Essa quinoa é um trio de quinoa. Ela vem a quinoa branca, a vermelha e a preta, tá? E para a quantidade, deixa eu pôr vocês aqui de novo. Para a quantidade de 500 gramas de farinha, para fazer o pão, eu faço um pãozinho normal e um pão com a quinoa. Aí vocês vão me perguntar, sim, Nubi, mas quanta quantidade? Gente, eu uso, 3 colheres de sopa de quinoa. Eu já lavei ela aqui e coloquei na água. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar no fogo até que ela levante fervura. Quando ela levantar a fervura, eu venho, desligo e escorro na peneirinha, Mas vamos parar aqui de conversa fiada e vamos fazer esse pão, Aqui liguei a boca do fogo errado, gente. Então, vamos lá. Aqui fala, para fazer esse pão com a massa universal, fala o quê? Pão branco, 420 ml de água,
30 gramas de óleo, 5 gramas de sal, 500 gramas da farinha vamos falar assim, a farinha sem glúten, e 10 gramas de fermento biológico seco. Você pode usar ele, o fermento biológico fresquinho, aí aqui tem dizendo 21 gramas. Aí, gente, deixa eu tentar falar aqui pra vocês o que tem de farinha nessa mistura aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tá falando maistärke, que é, meu Deus do céu, acho que é melhor eu traduzir, né? Porque senão não vou saber falar tudo. Aqui tá dizendo maistärke, aqui tá dizendo farinha de arroz, farinha de ervilha, farinha de soja e maistärke. Gente, como é o nome daquele negócio lá? Que o pessoal fala maisena no Brasil, mas maisena é a marca, né? Então, são esses tipos de farinha aqui, tem mais uma aqui, mas eu vou deixar aqui na descrição os nomes das farinhas que tem no Mix Universal e no Mix Brot, tá bom? E cada um tem o seu modo de fazer, né? Só que, como eu já falei pra vocês, né? Eu acrescento a quinoa porque eu amo pão de quinoa, então vamos embora. Então, gente, para começar a água, aí agora nós vamos colocar o óleo. São 30 gramas de óleo, né? O óleo normal de cozinha, pode ser o óleo de girassol, o óleo de sua preferência. Né? E daí, nós vamos acrescentar agora o sal, 5 gramas de sal. E depois, nós vamos acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco. Se você, no caso, fosse usar aqui o fermento biológico fresco, seria 21 gramas. Então, 21 gramas do fermento biológico fresquinho e dele seco 10 gramas. Só que o fermento nós vamos acrescentar depois, né? Nós vamos mexer agora, né? Mexe bem até dissolver o sal. E agora nós vamos colocar o mix de farinha universal, tá? Eu vou deixar escrito aqui na descrição para vocês quais são os tipos de farinha que tem nesse pacotinho dela sendo universal, tá bom? Aí agora a gente vai acrescentar o fermento biológico. Dá um trabalhinho para mexer, porque eu não tenho a máquina de pão, né? A minha batedeira ela é muito fraquinha, não dá para mexer o pão. Mas a gente mexe na mão mesmo, né, gente? O que vamos trabalhar o muque. Então, a gente tá ajeitadinha aí. Cada pão tem um jeito diferente de fazer. Esse daí a gente mistura primeiro os ingredientes e depois acrescenta a farinha. E o outro tem outra maneira de fazer. Aí está o fermento, né? Que em alemão se chama Hefe. Trockenhefe. Aí nós vamos acrescentar 10 gramas. Tive que abrir outro pacotinho até completar a quantidade certa. Agora vamos tirar daí e vamos mexer esse pão. Mexer a massa do pão, né? Melhor dizer. Vamos lá. E força no muque para mexer a massa.
Mexe, mexe, mexe. Olha aí o resultado. Fica uma massa bonita. Gente, que pena que vocês não podem sentir o cheiro. Fica um cheiro tão gostoso, mas tão gostoso. Aí agora eu vou pegar tipo uma, vamos dizer assim, como que se diz, gente? Panela? Não, né? Alguma coisinha de plástico, pode ser redonda. Eu tô usando essa quadradinha aqui porque eu acho que é melhor. Não sei como é, gente do céu. Uma vasilha de plástico com papel manteiga. E aí eu vou colocar agora a massa do pão aí e a gente vai deixar essa massa descansar para que ela cresça. Raspa tudo para tirar tudo que é necessário para não desperdiçar nem um centavo, porque essas farinhas de trigo, gente, ou farinha de trigo não, né? Farinha sem glúten, elas são bem carinha. Nessa farinha de 1 quilo eu paguei, da Mix Brot, eu paguei €4,95, né? Então é bem carinho. Mas eu prefiro fazer o pão eu mesma, porque eu comprando um pacotinho de pão de 300 gramas custa 3 e pouco e ele não dá para comer a semana toda. Né? E eu fazendo, eu acho que fica mais barato. Ao final de contas, não sei dizer para vocês se fica não, mas eu prefiro fazer o meu pãozinho em casa. A massa ficou aí meia presa na panela, não queria sair de jeito nenhum, mas no final das contas nós vencemos. Aí a gente ajeita daqui, ajeita de lá. Aí, gente, o importante é um pano de prato limpo, úmido, tá? Com água. Claro, com água, né, gente? Nessa núbia, olha. Aí vamos cobrir e vamos deixar por 45 minutos essa massa descansar. Agora nós vamos começar com o segundo pão. O segundo pão, nós vamos acrescentar também 10 gramas de fermento biológico seco para pão. Né? Eu vou ter que acrescentar mais um, porque cada pacotinho desse são 7 gramas, tá? Então, eu sempre, como já estava lá aberto essa, agora eu vou colocar, então, deu a quantidade certinha. O importante é, quando você for fazer o pão sem glúten, você fazer a quantidade certinha, gente, que tem nos seus pacotinhos. Porque se você colocar a mais ou a menos, sempre vai dar errado, tá? Aí agora nós colocamos o fermento, nós vamos acrescentar agora a água, tá? A água foi 450 ml. Ah, gente, eu esqueci de falar para vocês. No outro pão foi 420 ml de água, tá? No primeiro pão eu coloquei 420 para 500 gramas de farinha. Nesse daqui nós estamos usando 450 gramas de água para 500 gramas de farinha. 10 gramas de fermento biológico seco, aí nós vamos deixar mexer bem e nós vamos deixar ele descansar até que ele comece a formar aquelas bolinhas em cima. Formadas as bolinhas, nós vamos acrescentar, né, que eu já acrescentei aqui, 40 gramas de óleo e 5 gramas de sal, tá?
Aí nós misturamos tudo bem e acrescentamos as 500 gramas de farinha. Vocês perceberam que o primeiro nós colocamos a farinha seca junto com a farinha. Nesse daqui nós dissolvemos primeiro o fermento com a água e depois nós vamos acrescentar a farinha. E é o mesmo processo, gente, mexendo com a mão, né? Força no muque, porque é isso que deixa o nosso pão gostoso. E agora nós vamos usar 500 gramas do Mix Brot. Aí nós misturamos assim. Aí eu decidi agora pegar a colher, que geralmente eu faço com a mão, mas daí eu tava com o dedo machucado. Disse, ah, não, vou ter que fazer com a colher mesmo, né? Então vamos lá misturar com a colher, depois é que a gente coloca a mão na massa. Pronto, aí já tá misturado, ó, eu já não tô conseguindo mais misturar com a colher. Agora vamos colocar a mão na massa, né, gente? Vamos amassar o pão, a massa cola. Essa massa sem glúten, ela cola um pouco nos dedos, mas daí depois a gente passa a espátula também nos dedos para retirar a massa, está tudo bem. O importante é que suas mãos estejam limpinhas, né? E agora vamos lá, amassar com a mão até que misture todos os ingredientes. Feito isso, a gente vai vendo que a massa, ela vai ficando com uma consistência diferente. Quanto mais a gente amassa e mistura ela, ela vai mudando a consistência. Olha aí, retirando todo o excesso das mãos, dos dedos. É assim que eu faço sempre, gente. Tô compartilhando com vocês, né? Porque a minha querida amiga Ju Mota pediu que eu compartilhasse. Falei pra ela, mas eu pensei em fazer, mas daí eu pensei, talvez não tenha dessa marca de farinha. Ela falou, faz assim mesmo, grava que a gente quer ver. Então eu decidi fazer isso. Então, ó, Ju, se você for ver esse vídeo, um beijo pra você bem grande no seu coração, tá bom? Então, gente, massa já toda amassadinha. Agora nós vamos dividir pra gente formar e fazer os nossos pãezinhos. Aí tem 500 gramas de farinha, tá? E dá 2 pães. Eu vou fazer uma parte branca e uma parte com a quinoa. Simples, simples, simples. Agora, deu um trabalhinho aí, eu vou retirar uma parte para fazer o pão branco e na outra parte que ficar Ai, gente, na vasilha plástica aí,
Eu vou acrescentar simplesmente a quinoa, né? E depois a gente mistura, mistura e mistura também de novo com as mãos. Você pode pesar também, se você quiser que a massa fique da mesma quantidade. Eu não peso, não. Eu tiro assim no olhômetro mesmo. Ali dei umas batidinhas nela com a espátula, para que ela ficasse arrumadinha. Para que fique no formatinho de pão, né? Pra gente fazer o nosso broto. Aí, pra mim já está perfeitinho o broto. Aí agora nós vamos pegar a outra parte. Vamos lá. E vamos acrescentar a quinoa. Agora vamos amassar, gente. Eu tô usando a quinoa tricolor, né? Que é a quinoa branca, a quinoa vermelha e a quinoa preta, né? Eu acho mais gostoso, porque eu tentei fazer uma vez só com a quinoa branca e eu achei que ficou estranho, né? E eu não sei se é por causa que ficou muito branquelo, né? Mas eu acho que com a quinoa tricolor, com as outras cores, ficou um pão mais bonito e eu acho que é muito mais gostoso. Até para comer, eu gosto de comer mais a quinoa tricolor mesmo, que eu acho ela mais gostosa do que a quinoa branca. Então vamos lá, Núbia, vamos amassar esse negócio. Agora o formatinho já está pronto, nós raspamos tudo que tá aí na panelinha de plástico, na vasilha, não sei aí, na região de vocês, como que vocês chamam? Vasilha, panela, bacia. Escreve aqui nos comentários, na região de vocês, qual o nome que se diz para essas vasilhas de plástico, que eu fiquei curiosa, gente. Agora a gente vai aí, ó, amassando, amassa daqui, arrasta dali com a espátula para o pão ficar bonito. Agora sim. Agora nós vamos molhar o pão, gente. Você molha a mãozinha e vai passando no pão. A gente pode também usar, tipo, uma garrafinha sprayzinha, né? Para espirrar a água no pão e depois você passa a mão, mas eu prefiro fazer assim, né? Pego a água limpinha, filtrada, molho a mão e vou passando no pão. É importante a gente fazer isso porque nós vamos deixar ele crescer e esse processo a gente faz 2 vezes. A gente faz agora, deixa ele crescer e depois de novo antes da gente colocar no forno. Agora nós vamos pegar uma xícara ou um potinho, alguma coisa, mas eu indico uma xícara, tá? Vamos colocar 100 ml de água. E aí, agora nós vamos colocar o pão número 1, que foi o pão feito com a farinha mix, né? Que eu vou fazer um sanduíche com esse pão, porque ele é fininho, uma delícia, né? Aí agora, ó, descascou ali. Vamos ajeitar o pãozinho para que ele fique bem juntinho, né? E agora nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos molhar a mão e vamos alisar o pão de novo e vamos deixar alguns minutinhos antes que a gente coloque ele no forno. Aí eu fui dando mais uma amassadinha nele, porque eu queria que ele ficasse mais fininho possível, né? Para quando cortasse, para fazer o sanduíche, ficasse de uma grossura ideal. Agora, nós vamos molhar a mão, tá, gente? O importante é você usar sempre água filtrada, né? Nós vamos molhar e vamos
dar uma alisadinha no pão, né? Levemente, não é aquela alisada forte não, tá, gente? Um alisado assim, você vai alisar com carinho o seu pão, você vai dar o seu amor ao pão. Aí aqui, gente, a gente deixa por mais 10 minutos. Ele ficou por 30 minutos, aliás, 45 minutos coberto, né? Com um pano úmido. Aí aqui agora ele vai descansar por 10 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Então, gente, ó, passaram os 10 minutos. Eu cobri aqui com papel. Colou aqui um pouquinho. Se tem problema lá, a gente tira e põe lá de novo, ó. Olha só como ele cresceu. Eu quero fazer ele assim, gente, porque eu quero fazer ele amanhã um sanduíche, um hambúrguer gigante. Então, eu quero fazer ele fino, né? E grande desse jeito, né? Semana passada eu fiz assim também e cortei, comi assim e eu achei maravilhoso. Então, agora vamos colocar no forno. Então, gente, eu dei mais uma molhadinha nele, né? Agora vai pro forno, este aqui, e depois nós vamos colocar o outro, né? Eu acabei trocando a xícara, né? Que a gente tem que colocar uma xícara com água, com 100 ml lá, né? O forno está pré-aquecido. Aí agora esse pão aqui vai assar a 200 graus com Luft, né? Heißluft, com vento quente, por cerca de 50 minutos. E aqui está o outro pão. Vamos abrir para ver? Olha só como que eles cresceram, gente. Ó. Cresceu bastante, né? Ficaram gigantescos. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu coloquei o copo aqui, gente, para que o pano não ficasse encostando totalmente no pão. E nessas belezinhas aqui, gente, a mesma coisa. Molha a mão na água, né, com a mãozinha limpa. Colou aqui um pedaço de pão. Você pode espirrar também, né? Só que, ou eu passar com um pincel. Isso que eu prefiro fazer assim, que a gente vai dando amor pro nosso pão, né? Falo pro marido, tô dando a massagem nele para que ele se sinta feliz. A gente passa a mãozinha assim molhada ao redor de todo o pãozinho, na parte de cima. E sempre como, gente, toda vez que eu faço, eles grudam um no outro. Ó, tão grudadinho ali. Mas tem problema não. Vamos passar a mão molhada agora no outro. Eu não sei por qual motivo, mas todo o pão sem glúten, quando se faz, tem que molhar ele e botar água no forno. Eu gosto de dar bem uma molhadinha. Gente, o que que acontece quando a gente dá essa molhadinha aqui? Teve uma vez que eu esqueci. Aí eu dei uma molhadinha nele quando ele já tava no forno depois. Mas ele fica com a casquinha bem crocante. Né? Tá prontinho aqui. Agora nós vamos colocar a xícara também com água e vamos levar ao forno. Prontinho, agora vai pro forno os 3 pães. Ó, o outro já está lá assando. E agora é só esperar. Quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Então, gente, olha só, belezinha. Os pães ficaram prontos. Falei pro marido, disse, amor, acabei esquecendo de colocar o tempo do pão. Aí ele ficou um pouquinho a mais no forno, aí ele ficou bem moreninho, ó. E ele fica, olha, gente, vocês estão vendo? Eles ficam assim, ó, durinho. Aí você pensa, nossa, mas o pão tá duro. É só a casquinha, gente. A casquinha é bem crocante por fora. E por dentro ele é macio. Ó. E aqui tá o outro, eu falei pra vocês, né? Um pão fininho. Tá? Ó.
Você abre ele, gente, faz tipo um hambúrguer. Você pode colocar tipo os hambúrgueres de boi, peito de frango, queijo e saladas. Ai, gente, para servir assim para mais pessoas, né? Então, ficou pronto os pães sem glúten. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí do like do amor, né? Beijos, beijos, beijos. Ó. Esse daqui é o pão de quinoa. Esse daqui é o pão branco. E esse daqui vai ser o pão, é um pão branco também, né? Só que ele vai virar sanduichão. Tchau! E então, gente, hoje o pão já dormiu, né? Nós estamos no segundo dia, ó, vocês podem ver que ele já deu uma maciada, mas a casquinha ainda continua crocante. Nós vamos separar os pãezinhos. Deixa eu mostrar aqui a parte de baixo para vocês. Dei uma secada aqui com papel toalha, no papel manteiga que tava suando, ó, a parte de baixo do pão. Pão de quinoa, pão branco. Agora vamos separar eles, ó. A quinoa deu um pouquinho pro pão branco, um pouquinho da quinoa dela. Deu um pouquinho de amor pra ela, pra este pão aqui. Agora vamos cortar. Deixa eu pegar uma tábua de madeira. Prontinho, vamos colocar aqui. Vamos cortar aqui um pedaço do pão. Olha só, gente, ó. Gostoso, cheiroso, né? Feito em casa. Muito bom mesmo. Agora vamos cortar aqui um pedaço do pão de quinoa. Ó, deixa eu mostrar o pedaço pra vocês. Muito gostoso, gente, muito gostoso mesmo. Vou mostrar o pão pra vocês agora, ó. Recheadinho de quinoa, super fofinho por dentro. E é isso.